Sandra, vem cá um pouquinho o telefone aqui, depois pega ele. Ó, ele está tentando entrar lá, ó. Eu sinto educação na cultura. Já tem vários na sala aqui conosco. Tem A 19 Sandra, na sala, né? Gimino. A Daniela não é a companheira do Fernando? É, tá aqui, ele tá ali, aqui. Eu acho que ele entrou, conseguiu entrar agora. Pessoal, estamos ao vivo. Ok. Então vamos começar. Sejam todos bem-vindos, nossos convidados, os participantes dessa sala, os que vão nos acompanhar pelo Facebook. Todos bem-vindos a esse nosso painel virtual que realizamos em todas as quintas-feiras já, há várias quintas-feiras, sempre às 19 horas. Lembrar aqui que esses encontros nasceram de uma ideia de organizar uma atividade na Semana do Meio Ambiente, e aí, em reunião com o Cláudio Fiorese, nosso querido amigo Cláudio Fiorese, do Instituto Federal, e o nosso amigo Ricardo Pellegrini, do SEB Caminho do Meio, trocamos algumas ideias e, no final, essa atividade virou um programa. Uma maravilha. Então, queremos que vocês acompanhem, compartilhem essas ideias, porque cuidar da natureza, do meio ambiente, cuidar da nossa cidade, do seu patrimônio ambiental, são ideias que precisam ser socializadas, compartilhadas, para terem cada vez mais defensores. Lembrar que nós, nesse programa, já passamos por vários temas. O primeiro que nós fizemos foi o meio ambiente e a espiritualidade, e tivemos aqui a presença do nosso querido Lama Padma Samte, uma maravilha. Depois, nós debatemos a APA do Banhado Grande e o Parque Estadual de Itapuã, com a Deise Aparecida e com a Cecília Schiller. Depois, os povos, o olhar dos povos originários, com o cacique Cláudio Jimenez, com o professor Eluir e com a assistente, com a Regina Silva Miranda, que trabalha com assistência técnica aos povos remanescentes dos quilombos. Depois tratamos do Lago Tarumã, que tem um projeto com a Corsã, tem várias ações previstas para sua revitalização, e fizemos esse debate com a ALTA, que é a Associação dos Moradores do Lago Tarumã, e com a arquiteta e urbanista Olga Franco. Depois, o quinto painel, nós debatemos o trabalho da Emater em Viamão, e conhecemos e damos publicidade um pouco mais ampla do que nós tínhamos já, do lindo trabalho que está sendo feito por essa equipe, do Vladimir, do Alexandre, do Ricardo, da Lisiane e da Maristela Ebert. Trabalho muito bonito e muito em diálogo com esses debates que nós estamos fazendo nos painéis virtuais aqui. Depois, tratamos da gestão municipal e regional, com Jorge Amaro, que foi morador daqui, técnico agrícola, que ajudou a fazer o plano diretor, trabalhou muito no plano diretor conosco em 2006, onde esse tema da proteção ambiental esteve muito presente, e o Andreas Hernandes, que é aí também do SEB. Depois, nós tratamos da agricultura familiar, ou das agriculturas familiares e seus personagens. Tivemos aí a agrônoma Ingrid Barros, pesquisadora, professora, e também tivemos dois assentados, que foi a Julieta e o seu Leonildo Zang, que trataram da produção e de toda essa luta que eles fizeram para conseguir esse assentamento e todo o trabalho da produção da agricultura familiar e da agroecologia que estão praticando. E hoje, no nosso oitavo
Vejam que nós já estamos no 8º painel virtual. Nós vamos tratar da agrofloresta e da permacultura, como com um questionamento. É o futuro da agricultura? E parece que esses conhecimentos, esses sistemas ancestrais e a produção integrada, misturada, etc., são coisas tão antigas e parece que estão renovando, né, a agricultura atual. Vão fazer ensinamentos para a produção de hoje. Então, ambas e todos esses temas aí, eles têm a ver com os cuidados que nós temos que ter com a Terra, com o planeta, né, com o cuidado com as pessoas para terem uma alimentação saudável, né, uma boa comida que não tenha veneno, e, principalmente, fazer aquilo que é possível em termos de reflexão e de práticas de produção para que o planeta seja cuidado, para que a gente tenha futuro. Então, esses painéis virtuais estão querem compartilhar ideias e cuidado com o meio ambiente. Nós desejamos que Viamão, que tem um largo patrimônio ambiental, tem uma riqueza ambiental muito grande, ela caminhe com um projeto de desenvolvimento que não polua tudo, que não estrague toda essa riqueza que nós temos, mas que sejam ativos, que a nossa riqueza ambiental seja um ativo, que ao lado do desenvolvimento traga vida boa para todo mundo e alimentação saudável para as pessoas. Então, desenvolvimento compatível com o nosso patrimônio ambiental. Por aí que nós estamos refletindo e pensando as coisas, e sejam, mais uma vez, todos bem-vindos para essa reunião e para assistir o nosso painel virtual Viamão e o Meio Ambiente. E eu passo agora para o Pellegrini, que vai fazer a apresentação de uma banca qualificadíssima dos nossos convidados para abordar esse tema hoje. Contigo, Pellegrini. Olá, pessoal. É uma alegria muito grande a gente seguir nesse nossos painéis virtuais, né? Onde a gente tem tratado, como o Serginho falou agora há pouco, né? De todos esses temas maravilhosos, né? Para que a gente possa engrandecer esse município tão belo, com todo esse ativo ambiental, ecológico, que nesse momento aí está muito atacado, né? Nossa ideia é exatamente a gente fortalecer todas essas frentes, né? E a agroecologia, né? Essa nossa parceria tem sido muito interessante, né? Muito alegre, junto com o Instituto Federal, o nosso Instituto Caminho do Meio aqui, né? Que é a nossa cara, a cara do Centro Budista, quando se apresenta num formato que não é o formato religioso, a gente se apresenta como o Instituto Caminho do Meio. O Instituto Caminho do Meio veio promovendo já há um longo tempo, né, muitas atividades nessa área agroecológica, na proteção do meio ambiente, nas políticas públicas e todas essas questões, né, que possam agregar não só conhecimentos, né, mas agregar a cultura de paz. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo. E a questão de alguns anos atrás, quando eu estava morando lá na Chapada dos Veadeiros, junto ao Parque Nacional, eu conheci o Fernando Rebelo. E lá no SEB de Alto Paraíso, né, junto à Chapada dos Veadeiros, a gente começou esse trabalho lá no próprio SEB da agricultura sintrópica, que é esse tema, né, de hoje, né? Eu não vou entrar no tema de hoje, porque, exatamente como o Sérgio falou, tem pessoas, apesar de eu estar imerso aqui, a gente ter feito cursos aqui no Centro Budista, a gente tem uma área aqui do lado para a gente apresentar esse modelo, né? Tem pessoas que estão lidando no dia a dia, que é o caso do Matheus Silva, do Matheus Melo e o próprio Fernando, que vão falar disso, né? Eu só queria dizer dessa alegria muito grande que o Centro Budista tem, do Instituto Caminho do Meio, de receber esses amigos aqui, e que a gente possa mostrar um pouco, né,
desse outro modelo, né, que é extremamente possível, extremamente rentoso, né, em todas as direções, né, ele é extremamente rentoso, porque ele nos traz não só um custo mais baixo, como uma qualidade de alimento muito maior, e não esquecendo que a gente está fazendo exatamente isso, plantando as nossas florestas do futuro. Mas isso eu vou deixar para os meus amigos, né? Então, hoje nós temos aqui a presença do querido Fernando Rebelo, o Matheus Melo e Matheus Silva. Eu gostei muito da forma que o nosso professor Cláudio Fiorese apresentou o último programa, então eu vou seguir nessa trajetória. Para cada um dos nossos convidados, ele poderia falar um pouquinho da sua trajetória profissional e como é que ele chegou e conheceu esse modelo de agricultura sintrópica, né? Então, é uma rodada simples, cada um fazendo uma pequena apresentação, fazemos essa rodada e depois a gente entra para uma fala de cada um, né? De mais ou menos uns 15 a 20 minutos, cada um falando do seu trabalho hoje, né? Com agricultura sintrópica. E depois nós vamos abrir para as perguntas. Hoje, nesse momento, a gente já está aí com o recorde, né? Não vou dizer que é o recorde, quem bateu o recorde foi o nosso querido Lama Padmasambhava, né? Mas das outras atividades, né, não tivemos esse público de 33 pessoas. Mas esse público, apesar de parecer não tão expressivo, né, é extremamente importante, porque são pessoas que estão realmente ligadas nesse tema, né? 33 pessoas, eu acho que é um número excelente. E nas nossas redes sociais, no Facebook, a última apresentação chegou em torno de 1.800 visualizações. A gente está abrangendo um público muito grande. É uma alegria muito grande. Eu vou chamar primeiramente o Fernando Rebelo, para que ele possa abrir seu vídeo, se ele quiser, que eu não sei como é que está a rede dele lá. O microfone já está aberto para ele poder fazer essa pequena apresentação, para depois Oi, Pedro, a gente... Está me ouvindo? Olá, Fernando. Alô, está me ouvindo? Viu aí? Casacado? Alô? Estamos escutando. Alô? Escutamos bem, Fernando. Um grande abraço. Pode seguir. Estamos escutando. Isso aqui. Vamos ver. Está aberto o microfone? Tá aberto. Agora fechou. Eu acho pode ser que seja melhor ele ficar só... Ô, Fernando. Fernando, é só abrir o microfone. Só abrir teu microfone, Fernando Rebelo. Eu abro o microfone, mas quando eu abro o vídeo aqui, fica sem... Vocês estão vindo? Estamos ouvindo. Sim. Aí eu não ouço vocês. Então, eu vou ter que fechar o vídeo, Ok. porque quando eu abro o vídeo, eu não ouço vocês, tá bom? Ok, Ok. sem problema. Então, a minha trajetória, ela começa há 25 anos atrás, que eu era estudante de agronomia, não é? E essa semana me mandaram até uma foto desse tempo, a gente lá ainda novo, 25 anos atrás, ouvindo o Ernest no campo lá. E as 3 pessoas que estavam na foto, eu olho para elas, meus amigos, né? E o Ernest, numa simples palestra na universidade, ele muda a trajetória de vida dos estudantes, assim. Então, é uma coisa muito impactante. E desde aquele tempo, eu venho seguindo o máximo que eu posso, acompanhando o rastro dele, assim, buscando aprender essa agricultura. Então, acho que é isso. Eu me formei em agronomia, né, há 25 anos atrás, e aos 24, e antes eu era biólogo. Então, desde aquele tempo, venho buscando aprender esse tipo de agricultura. Maravilha, Fernando, que maravilha. Vamos passar a palavra para o Matheus Silva, para falar um pouquinho aí do seu perfil, né?
Boa noite, Pelé. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Que bom. Então, é um prazer enorme estar aí participando desse momento com vocês. Então, é a minha primeira experiência assim no Zoom. Então, eu estou bem apreensivo, mas estou achando bem interessante esse jogo de quadros aí de imagens. Então, eu conheci o Ernest foi em 2012, no Instituto Arca Verde, a primeira vez que ele apareceu no Instituto Arca Verde para nos ensinar. Foi um curso, uma formação de 3 dias e que aquilo foi muito importante na minha vida e foi quando eu consegui conhecer um professor que percebia a natureza desde uma perspectiva sensível, feminina e total. E isso para mim mudou, redirecionou assim a minha visão de natureza. Foi muito forte para mim aquele curso e a partir dali comecei a pesquisar, inclusive me aprofundar no tema e hoje inclusive trabalho com isso, aí sou parceiro da turma da agricultura sintrópica. Também sou formado em geografia aqui pela nossa Universidade Federal e também participei por um período mais ou menos em torno de uns fechou quase uns 10 anos, eu acho, no Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, o INGA, junto ao professor Paulo Braque, em Porto Alegre. Então, basicamente, essa aí é a minha trajetória. Então, estou à disposição aí para, de alguma maneira, poder colaborar com esse debate. Muito obrigado. Matheus Melo veio lá do Morro Roito, no Sapiranga. Boa noite a todos, boa noite, Pelé. Um grande prazer estar podendo participar aqui dessa live, né? Eu estou acompanhando desde a primeira, né? Eu acho que essa é novo para mim também, né? Como para o Matheus, a primeira experiência de falar, mas desde o início da pandemia tenho acompanhado muitos eventos a partir do digital e eu acho que essa forma veio para ficar em algumas instâncias, algumas formas de comunicação aí. Agradeço muito, é uma honra estar podendo participar aqui, né, e podendo estar dividindo um pouco da trajetória que a gente tem. E a minha trajetória começou, né, eu sou agrônomo, fiz agronomia há um pouco menos que o Fernando, vamos dizer, eu tenho 21, 22 anos, né, e desde o final da graduação eu me encantei, né, foi um encantamento com as então agroflorestas, né, e que foi tanto que eu fiz todo um estudo, um trabalho para que o meu mestrado tivesse esse objeto, né? Tanto que lá em 98, então, eu iniciei um trabalho de mestrado com cedro, né? Com Cedrela officinalis em sistemas de consorciação, vamos dizer, na época a gente chamava, né? Com plantas de lavoura. E então desde lá estudo, não conheci, né? Conhecia já, ouvi falar do Ernest naquela época, né? Mas fui ter contato efetivamente com ele em 2010 na Arca Verde, que também e foi então que 2 anos depois eu tive a oportunidade de ir lá e trabalhar um tempo com ele, né? Tive lá em Piraí do Norte para ver em loco, né? Os sistemas. E, bom, desde aquele tempo do final da graduação e do meu mestrado, que eu procuro estudar, procuro entender, né? E até hoje eu acho que é um sistema mais complexo que a gente pode conceber de agricultura. E logo depois do meu mestrado, ingressei na extensão rural, porque julguei naquela época que eu precisava da prática junto aos agricultores, que ia me contribuir mais para a minha formação, para o meu entendimento do que eram esses sistemas, né? Então, desde então, eu procuro identificar com os agricultores o que como fazem esses sistemas, qual a interpretação e como nasce isso dentro da agricultura familiar, com os agricultores de origens, né, que não indígenas, vamos dizer, a gente trabalha com agricultores de origem europeia, vamos dizer, e qual é a interpretação deles desses sistemas mais complexos. E nesse andar aí, nessa caminhada de 19 anos, vamos dizer, de extensão rural,
foi que eu fui identificando e construindo junto com os agricultores sistemas que vão se aproximando da sintropia, né? A sintropia é uma meta, a agricultura sintrópica é um lugar onde a gente tem que chegar, mas que a gente está agora interpretando e junto com os agricultores construindo esses sistemas que vão, na medida do possível, do caminhar, diminuindo impactos, né, e trazendo a tão almejada autossuficiência, né, autossustentabilidade, vou dizer, dentro da propriedade, né? Então, acho que, rapidamente, é isso. Eu trabalho com várias vertentes de agricultura orgânica, mas a agricultura sintrópica é a paixão, né? A menina dos olhos, porque ela é a nossa meta principal, né? Vamos dizer, hoje, nos sistemas, principalmente do jeito que a gente está. Acho que é isso. Maravilha aí essa primeira rodada, né? Eu acho que já dá para dar um pouquinho do perfil de cada um e o quanto cada um é apaixonado, né, pelos sistemas agroflorestais e pela agricultura sintrópica. Eu vou passar a palavra aí ao Fernando Rebelo de novo, novamente, e eventualmente muitas pessoas que estão entrando aqui na nossa live, né, podem não entender muito. Então, eu gostaria que o Fernando falasse um pouco aí desse princípio, essa agricultura sintrópica, o que é isso, se realmente, antigamente as pessoas falavam muito dos sistemas agroflorestais, o que vem de diferente nesse modelo de agricultura sintrópica, o que é essa inovação, né, que o professor Ernest, né, nos traz e que a tantos encanta, né? Então, eu gostaria que o Fernando desse um sobrevoo sobre isso e falasse também, não deixasse de mostrar, né, esse trabalho acadêmico e técnico, né, que ele está conduzindo lá na Chapada dos Veadeiros com os CPEAs. Passa a palavra obrigado, para ti, Pele. Então, eu ouvi o que o Sérgio falou, né, e como que a gente pode conviver com as florestas e produzir comida. Eu acho que essa é a grande incógnita, que se a gente acha uma fórmula para isso, a gente consegue restaurar as florestas. E como a agricultura sintrópica se propõe a isso? Basicamente é conviver em harmonia com o planeta. E não é só isso, é restaurar as florestas. Então existe maneira, e isso é o que o Ernest desvendou, assim, ele tem um conhecimento ancestral dos indígenas que conseguiam conviver com a natureza em harmonia com ela. Mas eu não sei se isso a gente pode generalizar entre todos os indígenas, porque desde quando que a gente vem destruindo floresta? A gente vem destruindo floresta desde que o ser humano criou o primeiro machado de sílex, e a arqueologia data isso tem alguns achados antigos, mas de forma geral, há 10 mil anos atrás, né? Então, quando o ser humano cria o primeiro machado, o machado serve para quê? Para cortar madeira. Só que, como nós éramos muito poucos seres humanos, essas cicatrizes que os seres humanos abriam nas florestas era rapidamente absorvida pela natureza, né? Porque era um corte muito pequeno na pele do planeta. Só que os seres humanos foram aumentando, foram crescendo, e basicamente foram duas ferramentas que permitiram essa destruição total das florestas. No início foram os machados de pedra, e o homem nessa época já dominava o fogo, a estimativa é de 400 mil a 1,2 milhões de anos. Então, há muito tempo atrás que o homem já dominava o fogo. Então, com os machados e o fogo, a gente foi, como se diz até hoje, né, limpar, como se tivesse alguma sujeira. Eu vou limpar a área. Então, essa conotação de que floresta é sujeira, isso está arraigado pelo menos há 10 mil anos. Então, como é que a gente muda uma cultura de 10 mil anos? Talvez tenha que retroceder mais, né? Mas, basicamente, a agricultura sintrópica é isso. Se propõe a restaurar as florestas imitando a natureza. Então, a natureza faz isso quando surgem as florestas. Se a gente pega a maior parte, que é 400 milhões de anos, que surgem as plantas com flores,
Então, há 400 milhões de anos, ela já testou de tudo. Nós somos 10% humano, o que 90% qualitativamente do nosso corpo são células de bactérias, fungos, que a gente tem, e nós somos uma simbiose, a nossa mitocôndria, o nosso cloroplasto. Então, o que é isso? A teoria que tem muito sentido é que nós viemos das bactérias, que foi uma junção de bactérias que formou os organismos complexos. E quando hoje a gente mata uma bactéria, nós estamos matando a nós mesmos, estamos matando os nossos ancestrais. Então, a agricultura sintrópica se propõe a isso. Entender como a natureza funciona, imitar a natureza e produzir comida. Então, ao invés de destruir floresta, a gente vai plantar floresta onde era floresta, recuperar as florestas e plantar grão. Então, é possível plantar floresta e plantar soja. E nós temos tecnologia para isso. Só que, enquanto a nossa tecnologia tiver uma base econômica, a gente não vai se livrar dessa história, dessa cultura. Então, a gente precisa mudar a base da nossa cultura, deixar de ser uma cultura ancorada na economia para se tornar uma cultura ancorada no ecossistema, para se tornar uma cultura sistêmica. Então, vendo como o ecossistema funciona, a gente imita ele. O ecossistema dita as leis e a gente não ultrapassa essas leis. É como as leis humanas, a gente cria as leis para poder conviver. Se você ultrapassa as leis, você é punido. Então, se a gente ultrapassa as leis da natureza, nós somos punidos. Não é uma estratégia da natureza. O que ela faz? Se a gente entra com fogo, ela se recupera. Se a gente entra com fogo de novo, cada vez mais, ela vai deixando menos instrumentos para a gente conseguir viver naquele lugar. Para expulsar aquele ser que é inoportuno. Expulsando aquele ser que é inoportuno, que no caso são os humanos, ela consegue ter tempo de se recuperar. Mas se a perturbação que já ultrapassou os limites de aceitáveis continua, ela tem instrumentos criados há 3,5 bilhões de anos, que quando surge a vida. Então é ridículo a gente querer competir com a natureza, querer dominar a natureza. Enquanto a gente não muda essa cultura, a gente vai ser sucumbido pela própria natureza, pelas estratégias que o planeta tem. É como o Ernest fala, a gente é como uma pulga no cachorro, é só o cachorro que é o planeta dar uma chacoalhada e expulsar essas pulgas, né? E a vida continua no planeta. Isso acontece em muitos lugares. Você vê Chernobyl, onde foi o desastre atômico, hoje tem bactérias que fazem radiossíntese. Pega a radiação, usa ela para viver. Então, são as estratégias do planeta e a gente não consegue viver lá. Mas a fauna voltou, a flora voltou, a natureza se recuperou, os cientistas estão estudando o que está acontecendo. Os lobos voltaram, os ursos voltaram, os pântanos voltaram, mas só nós que não conseguimos viver lá. Então, nós fazemos parte de um sistema inteligente, nós não somos os inteligentes. Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai ficar batendo cabeça e cada vez mais sendo expulso do planeta. Basicamente é isso. Que maravilha, Fernando, que maravilha. Eu vou passar a palavra ao Matheus Silva, né? Para falar um pouco também de sistemas agroflorestais, de agroflorestas e as experiências que ele tem aqui com a Mata Atlântica, né? E vou pedir ajuda aí aos universitários, que não são universitários, são professores de universitários, né? Porque eu aqui interagindo e tenho um agrônomo, não só de formação, como de profissão, que é o professor Cláudio Fiorese, está aí só pensando e deixando eu falar um monte de besteira aqui, ô Cláudio. Tu tem que interagir com a galera. Está indo muito bem, Felipe. Vamos deixar os nossos convidados ir se aquecendo, né? Falando e aos pouquinhos a gente vai afunilando. Tá muito bom, tá muito bom. Uma conversa suave, tranquila, como tem que ser. Tranquilo. Vamos lá, Matheus Silva. Vamos lá, Felipe, obrigado. Então, agora com a fala do professor Fernando Rebelo, uma pessoa que eu respeito muito pela sua competência e trajetória, a gente consegue se situar um pouquinho melhor no debate, né?
tentar colaborar um pouquinho. Eu sinto que, vejo na minha prática, que realmente essa mudança interna de atitude seria a chave, né, dessa agricultura, dessa evolução da agricultura que a gente está buscando debater aqui nesse momento. É bem interessante, assim, que vocês sabem que a minha prática é diária, assim, nesse ramo, né, de manejo, poda de árvore, manejo florestal, implantação de sistema agroflorestal. Então, de um jeito ou de outro, eu estou sempre na lida. E tem muitas pessoas que me ajudam com isso, assim, de maneira pontual, colegas, que eventualmente me ajudam. Então, uma coisa que eu percebo muito na lida, na prática, é um certo ímpeto que as pessoas têm e com a ideologia do trabalho, partir para cima da natureza, buscando resolver o desafio ou resolver aquilo que está sendo proposto naquele serviço, naquela ocasião. Então, parte para cima com aquela fúria, com aquela força, com aquela vontade, com aquela masculinidade, indo de facão, de motosserra, arrastando, puxando, cavocando, né, enterrando, fazendo o que for, né? E a agricultura sintrópica, ela, assim como a permacultura, né, inclusive, fazendo um parênteses, o Bill Mollison, ele deixa, que é o criador da permacultura australiano, né, já falecido, ele, no Introdução à Permacultura, que é um livro, um clássico dele da década de 80, ele explica bem, assim, essa necessidade que nós precisamos ter de, antes de intervir num lugar, perceber esse lugar ao longo de todas as estações do ano, a primavera, verão, outono e inverno, justamente para poder conhecer as variáveis da natureza naquele local antes de ter iniciativas. Então, voltando para onde eu estava, muitas vezes com os colegas eu preciso trabalhar a questão interna deles antes da gente trabalhar as questões externas das florestas, ou seja, das árvores. Preciso que eles se acalmem, que eles estejam bem, que eles estejam respirando bem, que eles estejam com o facão bem afiado, que eles estejam organizados. Porque a fórmula para as coisas darem errado é a gente ir com ganas para cima da natureza. O que eu quero dizer com isso? Essa postura de perceber as coisas, de sentir os cheiros, escutar, contemplar, né, de maneira mais profunda, num outro tempo, eu considero que isso aí é revolucionário. E o Ernest, vamos dizer assim, é o guru, ele não gosta, né, que chame ele de mestre, eu, por isso, chamo ele de professor maior. Mas ele realmente é a pessoa que consegue fazer essa leitura da paisagem, a leitura do meio, de maneira muito rápida, muito prática e muito verdadeira, porque ele tem introjetado nele o tal dos princípios, né? Que é inclusive já deixo a dica, apoiando o trabalho do professor Fernando, que está aqui conosco, que são os princípios da agricultura sintrópica, que estão à disposição no site do CEPES. Realmente é um material muito qualificado, porque não se trata de uma receita de como a gente deve fazer as coisas, mas sim de um lugar de onde a gente deve observar as coisas da natureza, como os princípios que são verdadeiros para todos os sistemas florestais que existem na Terra. Parece grandioso, né? Parece super generalista, mas é real. Todas as florestas no planeta, elas obedecem os mesmos princípios. Então, na nossa Mata Atlântica, aqui de Viamão, a gente tem uma característica que é notável. Para quem é da nossa rede,
Até preparei aqui algo a esse respeito, que o agricultor aqui em Viamão, o agroflorestador, quando ele vê uma vegetação arbustiva, com um certo porte, até 3 metros, e ele vê ali as vassouras, vê o maricá, vê a pixirica, vê a capororoquinha subindo, vê o fumo bravo, as lantanas, salvia da gripe, erva de bicho. Quando ele vê esse contexto, né, ele já entende o estágio e a evolução que aquela floresta se encontra naquele momento. Se outras árvores estão naquela paisagem de interesse, é uma outra evolução, é um outro contexto que o agricultor está enfrentando, vai interagir naquele lugar. Então, a partir daquilo que a natureza nos mostra, tanto por parte dos vegetais quanto por parte especialmente da qualidade, da profundidade do solo, né, da acumulação de solo na floresta, é a partir daí que a gente toma as nossas decisões. Então, tudo isso para dizer que, para mim, eu acho que isso que é o revolucionário, uma agricultura passiva, uma agricultura feminina, uma agricultura onde a ação parte da contemplação. Não quero me estender muito. É muito bom de ouvir. Matheus. Maravilha. Vamos passar a palavra, então, para o nosso outro convidado, que também se chama Matheus, né? Também é uma pessoa muito próxima nossa aqui, né? Matheus Melo também é aluno do Lama Padma Santem, como o Matheus Silva, e também lá o Fernando Rebelo. Apesar dele estar um pouco longe, já há muito tempo ele frequenta aqui a nossa área, aqui, né? Nossa região. Vou te passar a palavra, então, querido amigo Matheus. Que me sobra, né? Depois dessa fala, né, do Matheus, do Fernando, né, a gente vai expressando a paixão que a gente tem, né? Porque quer uma provocação? Queres uma provocação? Vou te fazer uma provocação. Eu estou aqui ouvindo o Matheus, ouvindo o Fernando e pulsando aqui junto, né? Eu acho que a gente tem uma conexão com isso, porque, na verdade, a gente retorna para um modelo muito ancestral, né? Como o Fernando falou, a gente tem uma conexão muito antiga com essa forma de fazer, né? Do caçador-coletor, né? Eu me lembro que as primeiras vezes que eu ouvi sobre agrofloresta sempre remetia a esses Homo sapiens que sabe lidar com a natureza, né? Que sabe os ritmos, que entende como os outros seres se colocam e os seus papéis dentro do sistema, né? Mas então, eu queria falar assim, eu acho que de onde a gente parte, né? E contextualizando com o momento atual, acho que é muito importante a gente entender e de onde a gente parte, né? No momento atual, eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar e que vai fazer e ajudar a projetar esses sistemas de produção regenerativos, o primeiro ponto de debate hoje, né, contemporâneo, é a imunidade, né? A imunidade dos seres a partir da saúde integral. Eu acho que isso é uma das coisas que tem que estar na pauta e na discussão, né? Primeiro, vamos pensar, não é como vamos nos defender, como que alguma coisa que vai nos ajudar a matar o vírus. Não, eu acho que é a imunidade, é o equilíbrio e a harmonia que a gente estabelece em cada corpo, nos seres, nas pessoas, né? No ser humano. Segundo, o ambiente. A gente está hoje o que nos faz refletir, né? Primeiro, a imunidade em nós, ou seja, a capacidade de nós respondermos a uma ameaça externa ou um micro-organismo, né, que não está contra nós, ele simplesmente está existindo, porque aí vem o segundo item, o ambiente, um ambiente biodiverso e equilibrado. Esse é outro ponto que eu acho que tem que estar na ponta da língua e que vem convergendo para esses sistemas de produção que a gente está discutindo aqui, né? E o outro é a comunidade, a comunidade de seres, e aí vem
ressalta a questão social e a questão econômica, né? Vamos dizer, as redes e o desenvolvimento local. Eu acho que isso é outra coisa que faz parte da regeneração da saúde e do equilíbrio, né? A partir, então, desses elementos do ser, do ambiente, da comunidade, né? O que a gente busca, né, com esses sistemas? É o equilíbrio e a redução de impacto. Eu acho que mais do que isso, né, como esses últimos vídeos, até eu estava acompanhando do Fernando no canal do CPEAS, que é o impacto positivo, né? O impacto positivo que nós podemos gerar no planeta, porque, afinal, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo tantas questões de impacto negativo, e a agricultura é um dos focos que está chamando a atenção para esse impacto negativo ao planeta, para esse desequilíbrio, para esse uso abusivo, né? Ou de forma autocentrada, né? Vamos dizer, antropocentrada dos recursos naturais para a atividade agrícola. Então, a gente está discutindo uma agricultura que traz um impacto equilibrado e positivo, né? Eu gostei muito da fala do Fernando na virada, no Dia do Agricultor, né? Que ele fala que nós queremos, e aí ele fala agora, eu acho que o Ernest fala isso, nós queremos trazer um impacto positivo, nós estamos recuperando, nós vamos pagar uma dívida, nós não queremos só não causar impacto, como a gente está procurando querer ainda absorver a dívida histórica que o homem tem com o meio ambiente, né? Que é trazer o acúmulo de vida e de matéria orgânica nos sistemas e produzir alimento, né? Eu acho que isso encerra assim um entendimento ou um ímpeto, né? Que hoje, nesse momento, mais do que uma racionalidade, uma forma de entendimento lógico e racional do sistema de produção, a gente tem que se conectar com o coração, se conectar com a emoção. O que nos traz, então, harmonia? O que nos traz a paz de estar consumindo um alimento, né? Que vai trazer não só equilíbrio para mim, para minha família, para os meus queridos, para a sociedade toda, mas também para o meio ambiente, para os recursos naturais, e ainda a agricultura sintrópica traz esse elemento de trazer ainda uma generosidade do pagamento da dívida, né? Porque a gente fala a dívida dos povos tradicionais que a sociedade tem, a dívida que a sociedade tem com os quilombolas né, com as pessoas de matriz africana, mas aqui no Brasil especificamente, mas e a dívida com o meio ambiente, né? Que remonta ao início da revolução cognitiva do homem, né? Ou seja, quando a gente começou a ter uma comunicação melhor e um entendimento melhor, a gente começou a destruir acima da medida, né? E nós estamos falando de milhões de anos, né, minha gente? Então, qual é essa dívida que nós temos com o planeta? A gente precisa tomar consciência primeiro disso. Então, a partir disso, e no momento que a gente está, a preocupação que eu tenho, eu ia trazer imagens aqui, mas eu acho que o melhor é a gente trazer o debate para as pessoas e fomentar isso, né? Esse momento de transição, né? Aquelas pessoas que estão com... isso é a minha preocupação no momento e o debate que a gente está fazendo nas redes. Ou seja, nós temos aqueles que estão convencidos, ok, nós precisamos fazer um sistema de produção em que a gente está conectados com a natureza, um mínimo de impacto e fazendo, né, não minerando, como diz o mestre Ernest, né, não estamos minerando nenhum lugar, não estamos trazendo insumos de lugar nenhum. Vamos gerar a produção e a abundância a partir do local que a gente está, né? Então, quando tem as pessoas convencidas, ok, a gente vai ajudando e procurando ajudar quem a gente consegue dentro das limitações que a gente tem. Mas e aqueles que estão na transição, que às vezes estão sem informação e que está começando o questionamento da necessidade de uma agricultura mais equilibrada? E aí, isso que a gente está trazendo, esse socorro e, acima de tudo, a preocupação que a gente tem, a transição, né? Alguns que estavam aqui, estavam na transmissão hoje à tarde, do pessoal de Santa Catarina, que está trabalhando com um conceito de plantio direto em hortaliças, que vem trazendo uma série de conceitos
sem falar em ecologia, sem falar em agroecologia, sem falar em orgânico ou em agricultura sintrópica, mas querendo trazer essa massa de gente que está na transição. E eu acho que a preocupação nesse momento é como que a gente dialoga com agricultores que não sabem fazer de outra maneira que não seja aplicar veneno e botar adubo de alta solubilidade. Então, dentro disso aí, eu acho que é importante a gente vir trabalhando, e é nisso que a gente está trabalhando. Vamos dizer, a gente vai trabalhar inicialmente com essa concepção de que a vida, né, de promoção da vida. Então, a agricultura em que a gente convencionalmente trabalha com um aporte de nutrientes para a planta, e o solo como simplesmente uma base, um substrato, a gente trabalhar com processos de vida, com otimização de processos de vida para que então a saúde da planta venha, para que então a saúde do meio ambiente venha. E aí então a abundância desse sistema saudável e equilibrado nos traga a produção, nos traga o alimento, e aí a gente, junto com isso, ainda o equilíbrio e a saúde dos outros seres que estão manejando o sistema. Eu queria enfatizar esse ponto de que a gente vem tentando trabalhar com a agricultura, com esse conceito de sintropia nos sistemas, como enfatizando aqui na região dos sinos, com sistemas de hortaliças e sistemas com frutíferas, onde a gente vem introduzindo elementos para que, paulatinamente, os agricultores venham reduzindo a introdução de insumos e venham acreditando, apostando e enxergando o resultado da otimização da ciclagem de material orgânico e a produção de vida e a otimização da produção de vida no solo, e que vai gerar o resultado de produção. Então, eu acho que a mensagem seria rapidamente essa. A gente está muito preocupado com essa transição, com o diálogo amplo, o diálogo com todos aqueles que começam a ter a pulga atrás da orelha, né? Que começam a ter aquele sistema, não, espera aí, está caro, né? No momento que a gente está de pandemia, os insumos que a gente tem que importar muitas vezes de outros países está se tornando caro, e isso está levando a pulga atrás da orelha dos agricultores. Como é que eu vou sistemas mais saudáveis, de baixo custo, e que eu posso lançar mão de insumos e atividades, né, vamos dizer, práticas de manejo dentro da propriedade, em que eu posso começar a otimizar a vida, e daí então a gente começar a pensar nos conceitos que o Ernest traz, né, de extrato, de diversidade a partir da natureza local, a gente conseguir ter sistemas totalmente autossustentáveis, vamos dizer, que sem mineração, né? Onde a gente, mais do que tudo, o momento é da gente ir abrindo e dando espaço na mente, na compreensão do que é sistema de produção, para esses sistemas em que a gente pode delegar, como diz o Matheus aí, né? Vamos dizer, com uma atitude mais feminina, com uma atitude de mais, para não dizer assim, vou dizer, uma atitude de mais observação, de mais reação diante dos fatos que acontecem na natureza, a gente poder delegar, nesse momento, as funções para uma vivificação do solo para outros seres, né? Eu acho que é um momento da gente questionar o antropocentrismo e o controle total dentro do sistema de produção, e a gente começar a olhar para os outros seres que estão dentro da propriedade, e a gente começa a delegar e confiar. Eu acho que esse é o momento. A gente tem que procurar entender que existem outros seres que têm uma função milenar dentro do solo e acima do solo, que estão colaborando para que a gente possa produzir alimento e de forma equilibrada com o meio ambiente. Eu acho que a gente está no momento de relaxar, delegar funções e confiar que existem milhares, bilhões de outros seres na nossa propriedade, embaixo da sola do nosso sapato, que estão afim e têm a função de melhorar o sistema,
de otimizar a vida, e a gente pode dar esse empurrãozinho e cedendo o controle, né, o controle essencialmente masculino, né, a propositividade, e delegar para esses seres que possam nos ajudar, né? E aí depois a gente pode chegar ainda no ratinho, pode chegar nos outros seres macro, né, grandes, que também, e a gente começa a chegar nesse entendimento de que os outros seres também estão manejando para o seu prazer interno, como diz o mestre Ernest, né? E aí a gente começa a interagir e confiando que é possível produzir, junto com, unindo, ajudando todo mundo junto, certo? E não só outros seres humanos, como milhares de outros seres não humanos que estão querendo que isso aconteça. Eu acho que é um momento da gente relaxar, delegar e confiar, porque é isso que a gente precisa nesse momento para poder rumar a agricultura sintrópica. Eu acho que de provocação tá bom, eu acho que a gente pode passar para o debate. Tá ótimo, Matheus, muito bom. Essa rodada inicial, nós tivemos também já a participação dos nossos convidados no chat, que eu acho que é importante a gente dar voz aqui. A Neuza, ela quer saber se estão disponíveis os demais encontros. Sim, eles estão disponíveis no Facebook do Centro Budista, no Facebook do Eco Viamão, no Facebook também do Centro Estudantil Unificado do Instituto Federal. Esses 3 canais de Facebook estão transmitindo e fica armazenado lá. E agora, em seguida, vai entrar também no ar um canal do YouTube do Eco Viamão, onde todas essas lives serão depositadas ali, estarão disponíveis, né? Essas 8, né, Serginho? 8 lives. Temos aqui a participação do Lui. O Lui coloca o seguinte, eu acho que aí o Fernando, os dois Matheus, poderiam entrar um pouquinho em alguns aspectos técnicos e mais científicos também ligados a essa opção pela agricultura sintrópica, né? Essa opção pelos sistemas agroflorestais, essa opção pela vida, como falou o Matheus, né? Porque muitos se questionam, né, se esses sistemas são viáveis em média, grande escala, por exemplo, se eles são viáveis na agricultura urbana, ou seja, na cidade, a gente pode ter sistemas agroflorestais. Eu acho que é interessante vocês comentarem isso também. Mas o Lui coloca o seguinte, ó, no provável cenário de insegurança alimentar, eu já diria nem que é provável, acho que nós vivemos uma insegurança alimentar, uma fartura de alimentos ultraprocessados, né, Lui? Mas segurança alimentar e nutricional sustentável nós não temos, né? Bom, mas nesse cenário, devido à crise econômica, a partir da pandemia que vivemos, ele pergunta, o Lui, quais seriam as estratégias emergenciais de implementações de SAFs, de sistemas agroflorestais? Quais os atores que deveriam participar ou que seriam indispensáveis de serem mobilizados para garantir essa segurança alimentar? Então, essa é a pergunta do Lui. Depois, o nosso colega Marcelo Biasucci, da Emater, faz uma questão também muito importante para nós aqui do Sul, que é o seguinte, o clima temperado do Rio Grande do Sul tem uma resposta diferenciada em relação ao restante do Brasil, especialmente a Amazônia, né? Em relação ao processo de acumulação de matéria orgânica. Como poderíamos pensar a agricultura sintrópica para a nossa região? O SPDH, que é o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, né? Que o Matheus se referiu aí que a EPAGRE em Santa Catarina está fazendo um trabalho excelente em cima disso. Paraná também está. Enfim, poderia ser um início dessa transição, né, dos sistemas simples de agricultura para os sistemas mais complexos de agricultura. Então eram essas as questões do primeiro bloco aí. Fernando Rebelo, quem sabe começamos contigo aí? Então, reflexão. Eu acho que a atitude emergencial para hoje, olha, você pode fazer uma coisa bem simples, não precisa comprar adubo, você tem uma varanda, você tem 1 metro quadrado de varanda no seu apartamento, você tem um quintal, você tem um gramado, você mora numa casa, uma coisa simples que nós fizemos em casa. O meu menino de 2 anos queria comer morango, aí nós começamos a fazer uma hortinha para ele.
a minha esposa bate todo o resto de verdura, casca de laranja, a gente não tem carne em casa, mas todo orgânico vegetal bate no liquidificador. O nirá cresceu 2 vezes mais. A gente adubou o nirá com cama de frango, ele estava assim meio capengando e tal. Aí ela falou, vou fazer um teste aqui. Aí tinha testemunha e ela regou. Todo dia ali, foi uma semana. O manjericão ficou lindo, o nirá ficou lindo, cresceu quase 2 vezes mais. Ela viu no YouTube isso, falou, não, vamos testar isso aí. 1 metro quadrado, começa num 1 metro quadrado. Por quê? Porque como o professor Fiorese falou assim, os alimentos ultraprocessados, eles são cancerígenos, isso mata a pessoa. A gente tem que comer, dar preferência a alimento cru. Se você não gosta de verdura, toma um suco verde, bate a casca, bate a folha da beterraba, a folha da cenoura, salsinha, põe limão, põe uma maçã. O que você tiver de verde, por que verde? O magnésio está em 300 funções do nosso corpo. 300 funções. Ele controla a pressão, controla... É inacreditável a capacidade de você se recuperar tomando clorofila. E quando você faz um suco verde concentrado, é clorofila na veia. E muitas pessoas que não têm acesso, assim, pelo hábito ali, tá muito mais, tem acesso, compra carne, porque foi educado na carne e refuga a verdura. Mas os vegetais crus, eles são fundamentais. Fundamentais. Então, isso é uma coisa básica. Agora, você pode fazer isso hoje, na varanda do seu apartamento. Compra sementes, pega um pouco de terra e rega com o resto da sua cozinha batido no liquidificador. Não precisa comprar adubo. Isso é o começo. E aí você fez, aí não tem mais espaço na varanda, vai na praça. Combina com os vizinhos. E se o vizinho não quer, você planta sozinho e o que produzir você reparte com ele. Ele vai ver que a cenoura plantada na praça é muito melhor do que a cenoura comprada no Ceasa. Porque quando você não usa adubo químico, você permite que a cenoura cresça absorvendo os micronutrientes, não absorve só o nitrogênio, absorve macromoléculas orgânicas, é isso que dá o sabor no alimento. Não é o NPK. Os antibióticos das bactérias que estão no solo. Esse é o começo, essa é a atitude emergencial inicial. A gente dominar as praças, dominar esses campos de golfe que a gente tem na cidade. É o primeiro passo. A gente vê cidades que fizeram isso porque foi uma crise econômica há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, tem filme mostrando isso. As pessoas mudaram a vida, não tinha dinheiro, foi plantar nos terrenos baldios, foi plantar nas fábricas abandonadas, e começaram... E o que dá isso? Isso dá, é o que o Sebastião Pinheiro fala, biopoder camponês. Isso dá poder para as pessoas, dá independência. E é isso que os agricultores estão procurando hoje, uma alforria agrícola. Porque eles querem se libertar do veneno, querem se libertar das sementes transgênicas, querem produzir a sua própria semente. Não querem ser escravo das megas corporações. Porque nenhuma corporação vai oferecer independência. Porque se oferecer independência, ela fale. Então, eu acho que isso é a primeira pergunta. O clima do Rio Grande do Sul, eu fui, de certa forma, assim, muito, eu diria, incompetente para perceber isso, porque foi por 3 anos eu no SEB lá e tentando... Cara, por que nós não conseguimos? Passei o 2º ano, nós não plantamos árvore. No 3º ano, aí caiu a minha ficha. O Rio Grande do Sul, a colonização é muito antiga. Então, as florestas foram limadas. Quando eu falei, cara, mas quais são as árvores? Não ouvi as pessoas falar. Principalmente porque muitas pessoas urbanas não sabem o nome das árvores, não sabem que árvores existem. Eu ganhei um livro do Rio Grande do Sul. É inacreditável. Centenas e centenas de tipos de árvores, mas não existem mais. Então, assim, se o Rio Grande do Sul dá uva, dá pêssego, dá kiwi, dá framboesa, dá maçã, dá pera, ele não vai dar agrofloresta? Não, porque as pessoas não sabem, porque não tem a floresta. A floresta tu vai encontrar naqueles grotões, vai encontrar nos parques nacionais, nas unidades de conservação, porque eu vi um menino outro dia no Paraná, assim, ele falando as maravilhas do plantio direto, moleque de 7 anos. Infelizmente, ele não conhece floresta. Ele nasceu em cima de uma terra lavrada. O pai dele nasceu em cima de uma terra lavrada. Quem sabe o vô dele viu a destruição das florestas. Então,
Da Patagônia ao Alasca, as florestas são estratificadas, tem andares. Tem muito mais andar na Amazônia, mas na Noruega tem andares. Na tundra, se você pega a tundra, que não é floresta, mas você olha lá no estrato herbáceo, tem os andares, tem as rasteiras, tem aquelas que tem 5 centímetros, 8 centímetros. Se você vai no mar, tem estratificação. As algas estão acomodadas em florestas, em andares também. Então, o problema é que a gente não conhece, nós perdemos essa capacidade de enxergar todos os organismos no planeta, todos os seres, eles são munidos com os mesmos sentidos que nós. E eles conseguem viver em harmonia. E nós temos os mesmos sentidos e perdemos a capacidade de olhar e enxergar aquilo que está visível para uma barata, para um inseto, para viver no planeta em harmonia com todas as outras espécies. Nós temos que recuperar isso. Se recupera é desde a criança, com uma ecoalfabetização, ela aprende a ler, escrever, matemática, e ela aprende a entender como o planeta funciona. Ela entendeu isso, ela vai levar isso para a vida dela. Então é básico, eu acho que basicamente, eu acho que é isso. E eu acho que o fundamental o dia ele tem 24 horas. Então a gente tem que priorizar aquilo que é útil para o planeta. Nós temos que cumprir a nossa função, a nossa missão como espécie. E a gente só consegue fazer isso, não é no mundo das ideias, é quando a gente tem uma ação, a gente concretiza, a gente acende uma luz, e aquelas pessoas que estão procurando por uma luz, elas olham e falam, olha, eu estou vendo uma luz. E ela vai lá e vê que aquilo é uma luz mesmo, aquilo é um caminho. E ela se junta ao movimento de agricultura sintrópica, que é isso, a gente acende uma luz, fala, olha, gente, dá para fazer diferente. Nós estamos liderando a fronteira, não é no Brasil, nós estamos liderando a fronteira no mundo. Eu fui para Costa Rica, onde começou o movimento com o Ernest, ele saiu da Suíça em 75, ele veio para o Brasil, depois ele voltou, pediu demissão e foi trabalhar na Costa Rica. Eu fui lá para ver, para mim foi super importante. Não tem mais nada na Costa Rica. Eles estão vivendo dos dólares americanos do ecoturismo. O agricultor não pode cortar árvore, porque a floresta gera dólares para o turismo, não gera dólares para o agricultor. Então, o que nós temos no Brasil, e isso é em português, Ernest fala português, o que nós temos é a pessoa, um gênio, super capacitado para resolver o problema da fome no mundo, que é devolver as florestas para o planeta. É só isso que nós temos que fazer. Nós só temos futuro se a gente tiver floresta. Então, é isso. Obrigado, Fernando. Do Matheus Silva, Ricardo. Antes do Matheus Silva e do Matheus Farias falarem sobre essas duas questões que foram colocadas, na mesma linha, só para aproveitar o embalo aqui, tá? A Agda Ikuta, a Agda, né, que é da Secretaria de Desenvolvimento Rural e tem um trabalho importantíssimo do ponto de vista institucional, da coordenação da política estadual de agroecologia e produção orgânica. A Agda coloca aqui, tem um microfone aberto ali, eu acho, alguns. Se puderem fechar, pessoal, o microfone fica melhor. Coloca assim também, Matheus Silva e Matheus Farias, que vocês vão falar, depois o Fernando pode complementar também. Pelas suas experiências, a partir das suas experiências profissionais aí, quais as principais estratégias de estímulo à transição agroecológica e para chegarmos em SAFs e agricultura sintrópica, que é um longo caminho até chegar lá? Na verdade, como o Fernando sempre coloca, tomar atitude, né? Começar a mudança agora no primeiro metro quadrado que tu tiver disponível, como ele fala e fala muito bem. Mas ela continua, Agda. E como é que seria o ideal, assim, em termos de interação, pesquisa, ensino e extensão, né? Como demandar políticas públicas, né? Eu acho muito importante essa questão que a Agda coloca, ainda mais que nós estamos agora numa véspera, apesar da incerteza do cenário, de uma eleição municipal, né? Como demandar políticas públicas do Estado? O Estado que a gente fala é Estado, União, municípios, né? E é isso. Então, a Agda, depois ela coloca aqui também
as legislações que já existem, as políticas públicas que já foram produzidas. E o Fernando, um amigo teu aqui te manda um afetuoso abraço. Ele foi teu contemporâneo de movimento estudantil no curso da Faculdade de Agronomia, né? Enfim, na FEAB, né? Na Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. Ele era conhecido como o Rato de Cruz das Almas da Bahia. E ele diz que estão tocando a agrofloresta lá no SEB do Recôncavo, na Bahia. O nome dele é Ivanildo, o apelido é Rato. Está te mandando um abraço aí, Fernando. Então, por favor, aí, Matheus, os dois Matheus, se puderem complementar. Depois passamos aí para o Pellegrini e para o Serginho, porque já são 20 horas e 10 minutos. A gente vai no máximo até 20h30, né, Pellegrini? A gente tem tentado não se estender muito, os assuntos são maravilhosos, né? Mas para que não fique tão cansativo, né? As lives, geralmente, quando elas são muito cansativas, a gente vê aqui pelo próprio chat, né? Que aos pouquinhos as pessoas vão a partir de 1h30, as pessoas já vão se desligando, né? A gente pode repetir algumas lives, né? Mas que a gente não ultrapasse as 8h30 para não ficar tão cansativo. Então, vamos passar para o Matheus Silva e depois a gente passa para o Matheus Melo. Só aproveitando aqui, né? Falar em leis, né? Tem as leis aí que estão surgindo, né? Lá no SEB Alto Paraíso, lá, eu tive que criar uma lei, né, para o meu amigo Fernando Rebelo. Digo, olha, Fernando, antes das 6h30 da manhã, tu não me acorda, cara. Porque era 15h para 6, ele já estava na volta da minha casa me incomodando. Digo, tchê, vamos deixar assim, vamos botar um horário, 6h15, 6h30, tu já pode me acordar. Mas antes das 6h30, não, Fernando. Porque senão era 5h30 da manhã, ele já estava cansado de comungar na horta, e aí ele vinha ali me acordar, porque eles achavam um absurdo aquele cara ali parado, dormindo naquele horário. Digo, não. Aí conseguimos chegar num consenso. 6h15, 6h30 da manhã, ele já estava autorizado a me acordar. Foi um prazer muito grande morar 4 anos lá na mesma aldeia, né? E ver tudo isso começando lá e o Fernando poder ter um espaço, né, nobre que nem aquele, na beira do Rio dos Couros, para poder fazer toda essa pesquisa e depois ainda fundar o CEPEAS. E no finalzinho, tu ainda tem que dar um recado, Fernando, que parece que está no forno, né? Algum mosquitinho me contou que já está no forno o teu livro. Ele vai lançar um livro daqui a uns dias, né? Então, parece que já está no forno a impressão. Vamos estar aguardando e queremos, assim, poder lançar aqui nesse programa, aqui, esse teu livro, para tu falar um pouco disso. Então, vamos passar para o Matheus Silva. Certo. Obrigado, Pelé. Então, 3 questões, eu vou buscar ser também bastante objetivo para abrir a possibilidade de também escutar os outros colegas. Mas o primeiro assunto, esse que eu chamo de guerrilha agroflorestal, é um assunto que faz parte da minha vida desde sempre, assim, né? Eu acho que cada quadradinho de terra que a gente tem à disposição para poder estar trabalhando, essa é a nossa função. Então, morei na comunidade do Arvoredo, né, no centro de Porto, ali por 8 anos, nós tínhamos 30 por 30 metros de pátio, e ali nós tínhamos bananeira, taioba, cúrcuma, bertalhas e sálvias, e um pé de abacate, juçaras e pitangas, e tudo que a gente podia ter naqueles 30 por 30 ali, a gente cultivava. E também em 2010 a gente conseguiu participar, através do Engado, um recurso que era o Escola Sustentável. Foi a primeira vez na história da educação pública, na época do governo Lula, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação investiu entre 7 e 14 mil reais por escola para investir em educação ambiental somente. Então, as escolas nos procuravam para fazer coleta de água de chuva, instalar estufas, instalar hortas e fazer tudo que há muitos anos os professores de educação ambiental sonhavam fazer e nunca podiam porque não tinha recurso. Nós ajudávamos eles com isso. Foi uma experiência incrível, por quê?
porque a escola pública urbana ela tem uns quadradinhos minúsculos, muitas vezes, e ali é que tem que ser desenvolvida a agricultura, né? Então, questões como sol, sombra, né, solos contaminados, isso tudo a gente tem que enfrentar na prática da guerrilha agroflorestal. Então, eu também sou a favor dessa ideia, como trouxe o Fernando. Eu acho que a gente precisa parar de carregar panfletos e fundamentos e começar a carregar sementes, estacas e pó de rocha. E eu acho que é isso que realmente vai transformar as realidades das pessoas. Essa é a primeira pergunta que eu queria trazer, então, essa contribuição. Em relação ao questionamento trazido sobre os climas, solo e vegetação do Rio Grande do Sul, esse nosso clima temperado, a minha impressão, a impressão que eu tenho é assim, o Rio Grande do Sul ele tem muita floresta. A gente vê floresta por todos os lados, né? São muitas vertentes, são muitas encostas, beiras de rio. Aqui em Viamão ainda temos muita floresta atlântica. É claro que se a gente olha na ponta do lápis, nos mapas, as devastações continuam, mas o nosso estado ele tem uma certa estabilidade nessa questão das florestas. É claro que ocorrem desmatamentos, mas não se compara com o arco de desmatamento da Amazônia. É outra lógica. Nós aqui, no nosso estado, a coisa é mais estabilizada em nível de desmatamento, né? Então, a gente tem muitas florestas. Só que se vocês pararem para analisar as nossas florestas, que às vezes que parecem ser florestas muito antigas, muito velhas, a gente, fazendo uma verificação rápida no solo dessas florestas, a gente vê aquilo que o Fernando estava comentando, que são solos muito rasos. Por exemplo, aqui no SEB, que a gente chega a ter mais de 10 hectares de capoeira, de floresta atlântica, a gente vê no solo a matéria orgânica acumulada em 1 centímetro, 2 centímetros. Ou seja, há 20 anos atrás, antes do SEB se instalar aqui, provavelmente isso aqui certamente era potreiros, né? Potreiros de séculos de impacto do gado em cima da terra. Isso fez com que os solos muito antigos fossem todos lavados para dentro das calhas dos arroios, né, das calhas dos rios, entupindo o sistema hidrográfico daqui para baixo. É assim que acontece na maioria dos lugares. A gente vê florestas que a gente acha, às vezes, coisas muito velhas e, na verdade, para quem sabe, vai olhar e ver que aquilo são capoeiras de 20, 30, às vezes 50 anos. Então, essa é a realidade do nosso estado, né? Mas a gente vai olhar o solo, a gente encontra a matéria orgânica. Tem 1 centímetro, tem 2 centímetros, é pouco, mas tem. Lá no Cerrado da Amazônia, quando os solos são completamente degradados, a matéria orgânica ela demora muito mais para se acumular, e justamente porque tem esse ciclo que é intermitente, não acaba nunca, né? De sol e chuva, e aquilo se consome. Nós temos esse clima temperado e as coisas ficam mais guardadas. A nossa matéria orgânica fica mais guardada. Eu tenho essa visão, para mim é muito mais fácil desenvolver o sistema agroflorestal aqui no nosso estado do que, pelo menos na minha pouca experiência que eu tive lá no Alto Paraíso com o Fernando e também em outros lugares da Amazônia que eu conheci. É muito mais fácil a gente desenvolver aqui do que lá. Porque aqui, no inverno, as coisas se acumulam, as coisas param e aquilo fica reservado. E aí, a partir do momento que o sol começa a ascender novamente, a partir do solstício de inverno, aí a força da floresta começa a se desenvolver e aquela, entre aspas, máquina começa a trabalhar de novo, né? Então, para mim, eu vejo isso como uma vantagem. É como se a gente pudesse... a gente tem todas essas plantas que resistem a 300, 400 horas de frio, essas plantas a gente consegue desenvolver nos nossos sistemas também. Então, em relação à matéria orgânica e solos e florestas do Rio Grande do Sul, eu sinto que é um lugar abençoado. Eu acho que é abençoado. Eu acho que o que a gente precisa fazer é transformar as capoeiras em sistemas mais complexos, a gente precisa resetar, ou seja, resetar as capoeiras e implantar sistemas mais diversificados, a gente tem que manejar essa sucessão, a gente precisa aprender a lidar com isso. Esse aqui é o ponto.
E de verdade, pessoal, quem é que sabe manejar florestas? Quem é que conhece as nossas plantas nativas? Quando conhece, a gente tem muitas vezes os botânicos, né, que conhecem as plantas nativas e sabe o cedro, e conhece o angico, e sabe sobre o louro-frejó, mas quais são os estratos que essas plantas ocupam, velocidade de crescimento, qual é o lugar na evolução que essa planta se encontra? Isso aí são tudo conhecimentos e, ao meu ver, ainda, claro que tem muita coisa já desenvolvida, mas não faz parte da nossa cultura. O que nós precisamos desenvolver entre nós, nessas redes de agrofloresteiros, é uma cultura, uma visão aprofundada de como é que funcionam os nossos sistemas locais aqui, quais são as nossas plantas, em que estratos essas plantas ocupam dentro da floresta, quais são as estratégias, as plantas estratégicas para a gente iniciar os nossos sistemas e recuperar as áreas degradadas. Então, esse é o ponto, e aí eu já engato na terceira questão, que é a questão da transição agroecológica. Então, eu vou falar em relação ao meu público. Eu não trabalho vinculado ao Estado, eu trabalho vinculado ao mercado, eu trabalho por demandas. Então, as pessoas que me procuram são pessoas que querem, que estão justamente nessa fase da transição agroecológica, que estão, muitas vezes, indo para a terra, né? Então, gente, eu vou trazer assim uma questão que para nós é básica. A primeira coisa na terra, é isso que hoje a gente chama talvez do neo-rural, das pessoas que estão indo, que estão querendo começar, a primeira coisa é um reconhecimento geral da área. A gente precisa desenvolver um croquis, desenvolver um mapa. Hoje a gente tem o Google Earth, a gente tem vários recursos, a gente precisa conhecer e levantar esse cenário. Isso é um princípio da permacultura. Fazer um levantamento básico e conhecer o sol. A gente está no Rio Grande do Sul, paralelo 30, o nosso sol no solstício de inverno, ele vai a 36 graus do horizonte, ele vai dormir lá embaixo ao meio-dia no solstício de inverno. Ele fica muito baixo, a inclinação é muito forte. Isso influencia diretamente os nossos sistemas. Então, a primeira coisa, a gente precisa contextualizar a nossa terra. Saber se ela está virada para o norte ou se está virada para o sul, se está virada para o oeste ou para o leste. O nosso oeste, no Rio Grande do Sul, é muito quente. O verão no Rio Grande do Sul é tórrido. Dezembro, janeiro, fevereiro é tórrido. Então, como tu vai virar um sistema para o lado do oeste, sabe? Qual é a chance que isso tem de dar certo? Se essas coisas não forem pensadas de maneira total, de maneira completa, a chance para isso dar certo se reduz. Então, a primeira coisa que a gente sugere e ajuda as pessoas a fazer é conhecer a sua terra, caracterizar. Aqui é campo, aqui é floresta, mas qual floresta? Aqui é capoeira, aqui é capoeirão, aqui passa um rio. Desenhar isso num croquis para poder se situar na terra, poder planejar por onde a estrada vai entrar, onde vai ser construído o galpão, onde vai ser implantado o primeiro sistema agroflorestal piloto. Essas noções, elas são básicas, elas deveriam ser básicas, mas a gente não vê isso por aí. Tá, gente? Então, acho que eu finalizo, então, essa parte da transição agroecológica com essa contribuição e, enfim, é isso. Estou aberto aí para qualquer questionamento. Obrigado. Passar, então, para as considerações finais do Matheus, então, Belo? Sim, vamos ser objetivo, né? Nós estamos numa live em que, enfim, estamos lidando com paixões das pessoas aqui que falam, né? Então, assim, medidas emergenciais no Rio Grande do Sul hoje, nas cidades aqui, pelo menos na região onde a gente está, e eu acho que em todas as cidades do Rio Grande do Sul dá para ter isso, do Brasil também, dependendo da logística, é as podas urbanas. Medidas emergenciais para quem está no urbano, para quem está no periurbano. Para não haver, vamos dizer, e não explorar essa questão da mineração, de tirar recurso de outro lugar, vamos tirar recurso, vamos dizer, do urbano, respeitando, claro, grandes vias, onde tem depósito de metais pesados nas folhas, mas a poda urbana, minha gente, é um recurso excelente e luxuoso para a gente usar em pequenos sistemas, como estão dizendo, desde 1 metro quadrado até terrenos um pouco maiores, e mesmo aqui, onde a gente está estimulando aqui em Sapiranga, os agricultores, e eu sei que vários outros municípios estão acontecendo isso, e está sendo motivo até de comércio, que é a poda urbana, ou seja, galhos de árvores
porque o grande motivo, a grande questão emergencial, o que é? Acumular matéria orgânica. Nós precisamos acumular matéria orgânica nos sistemas de produção. A própria biodinâmica, o Rudolf Steiner diz que a matéria orgânica é e o acúmulo da matéria orgânica no solo é o que vai promover a saúde dos sistemas de produção. Então, a grande lógica hoje, prática do que fazer, é acumular matéria orgânica para ativação biológica. Mesmo que essa ativação biológica, que a gente tem algumas técnicas de fazer isso mais rápido, mas que a gente possa, através do acúmulo e do acúmulo de material, como diz o Rebelo, mesmo que seja da horta batida, né, o resto de material da cozinha, que a gente bata e bota na nossa floreira, na nossa área que a gente possa colocar, para produzir algum alimento. Acúmulo de material, e se for de árvores, melhor ainda, é uma grande estratégia que está sendo usada, e hoje, politicamente, pelas prefeituras, é um grande mote, vamos dizer, né, político, vamos dizer, transformar um problema ambiental, vamos dizer, de acúmulo de entulho, que seria, né, esse material, essa riqueza, esse recurso, que são os galhos urbanos, para a produção de alimentos. Outra coisa, em relação às políticas públicas, né? Bom, e a outra coisa, só resgatando, vamos dizer, emergencial, é a compostagem. Vamos resgatar nas escolas e nas residências a compostagem dos resíduos da alimentação, né? Tu tem uma grama, os vizinhos, hoje as pessoas estão ensacando a grama que cortam e, né, impermeabilizando a grama para jogar para longe como uma coisa indesejável e, na verdade, é um grande recurso, a grama, a poda de árvores. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura de poda muito forte dentro do urbano e que pode ser um grande recurso para as áreas urbanas e periurbanas, certo? De pequena escala, né? Eu acho que tem municípios se movimentando em relação a isso, fazendo esse serviço para o cidadão. O município que pode fazer isso, eu acho que é um grande ganho político, que é transformar um problema sanitário em produção de alimento de qualidade, tá? Guardando as devidas, né, vamos dizer, vias de intenso acesso, que pode acumular metais pesados nas folhas, mas a gente podendo fazer um trabalho minimamente planejado, a gente tem acúmulo de matéria orgânica, que eu acho que é a questão emergencial hoje, é isso. Nós temos que acumular, porque isso vai fazer ativação biológica, isso vai fazer trazer minerais e captar recursos, né, CO2, e diminuir problemas com extremos ambientais que nós estamos vivendo, e isso vai ser uma coisa constante daqui para frente, extremos ambientais. Nós saímos de uma seca histórica no verão, estamos num período de chuva, né, intenso, agora não tanto, mas nós tivemos um período de chuva intenso agora aqui na região, e essas questões, a agrofloresta, os sistemas sintrópicos, com acumulação de matéria orgânica e vida vivificando o solo, raízes, como diz o Rebelo, injetando, né, materiais para se relacionar com micro-organismos e ativando a vida no solo para produzir, isso é uma questão emergencial. Em questão às políticas públicas, né, uma provocação da Águida, eu acho que eu agradeço a Águida por isso, porque é importante, nesse momento, aqueles políticos que estiveram ouvindo, aqueles que tiverem acesso a algum tipo de decisão política, primeiro, estimular unidades modulares de produção. A agrofloresta, ela exige uma intensa mão de obra, mas de materiais não é tão grande assim a demanda. Então, se tivesse políticas nos municípios, no Estado, para implementação de unidades modulares de sistemas sintrópicos, isso é extremamente viável, e principalmente nas áreas urbanas e bairros periurbanas, para a produção de alimento saudáveis, né? Outra coisa, capacitação de técnicos, políticas públicas para capacitação de técnicos. Hoje eu trabalho numa empresa que não é pública, mas que se relaciona com o governo estadual de forma a prestação de serviços, né? Vamos dizer, eu trabalho na Emater, eu tenho que dizer isso, né? Eu trabalho com um público em geral, então uma política pública é capacitação de técnicos, precisamos muito disso,
né, de estímulo interno dentro dessas instituições como a que eu trabalho, como outros técnicos que entendam essa lógica de produção. Outra coisa, educação nas escolas, né? Como o Matheus disse, a gente precisa entender que a acumulação de matéria orgânica doméstica, assim como alguém que pretende fazer uma produção um pouco além do que a doméstica, envolve acumulação de matéria orgânica e de uma maneira que a gente tenha que fazer, que a gente possa fazer tecnicamente viável e que possa fazer de uma maneira acessível às pessoas. E a compostagem é, hoje, um processo aparentemente simples, que se aprende na quinta, na sexta série, mas fundamental para que a gente tenha matéria orgânica de qualidade para começar sistemas de produção, não só urbanos, periurbanos, como na agricultura de larga escala. Nós temos que trabalhar com planejamento, né? E ainda hoje, às 8 da manhã, estava discutindo com um agricultor, produtor de leite, como fazer isso, como abdicar de agrotóxico para dessecação de uma área de adubação verde para a introdução do milho, né? Como fazer isso? Como produzir grãos em escala? Nós temos que ter planejamento. E quando estamos falando em agricultura sintrópica, então, mais do que tudo, fazer planejamento e, então, podemos ter capacitação de técnicos. Isso é muito importante. Nós precisamos que os técnicos ganhem a confiança para trabalhar com o agricultor nessa transição, certo? Com essa lógica de promoção da vida. Outra questão é investimento nos jovens rurais. Hoje, os jovens rurais são a grande, vamos dizer, a grande esperança e o futuro da agricultura, não só familiar, como empresarial também. A juventude está ligada, vamos dizer, tem esse ambiente digital muito tranquilo de trabalhar. Hoje, no rural, se tem muito isso, principalmente nessas regiões onde a gente tem perto de grandes centros. Então, tem como a gente chegar de forma digital e trazendo esses conceitos para a juventude. A juventude está mais aberta a trabalhar com questões de regeneração, de relação harmoniosa com o meio ambiente, né? Ela está mais aberta a isso. Então, como a gente pode fazer isso com agricultores, vamos dizer, tradicionais, mas jovens de famílias de agricultores tradicionais que possam, então, vir a introduzir esses elementos e essa compreensão de promoção da vida e de promoção da biodiversidade com mais tranquilidade. Eu acho que a nossa esperança e o grande mote vai estar com a juventude rural, que tem essa abertura, que tem essa comunicação mais forte com os consumidores, e a partir dessa consciência coletiva que está se criando, e no Rio Grande do Sul a gente pode dizer que não é pouca a consciência do consumidor. Hoje o consumidor quer comer um alimento melhor. E eu acho que uma pandemia nos provoca mais a isso. Que tipo de alimento que vai nos trazer imunidade, né? Então, esse é o questionamento. E um agricultor jovem, um filho de uma família de agricultor convencional, tem uma abertura para a gente começar a trabalhar com técnicas mais sustentáveis de promoção da vida, né? Outras questões é viveiros, né? Eu acho que o Rebelo tocou num assunto importantíssimo, eu ia dizer, chegar nesse ponto, que é um dos desafios do Sul, né? A gente tem resquícios das matas dos biomas originários do nosso estado, e o nosso estado é um estado, como diz o Matheus, né? Nós somos abençoados porque nós temos vários tipos de biomas e nós temos os ecótonos, os encontros desses biomas que geram uma diversidade ainda maior nessas zonas de encontro dos biomas. E isso nos faz ter contato com uma diversidade maior, uma possibilidade de contato com o bioma, com uma diversidade maior. Então, eu falo aqui, né, do alto do Vale dos Sinos, que é o encontro da Pampa com a Mata Atlântica, onde a gente tem uma explosão de biodiversidade e um potencial muito grande de espécies. Então, eu acho que a promoção e a promoção e vamos dizer, a capacitação e o estímulo à produção de mudas e capacitação para catação de sementes
e produção de mudas da nossa biodiversidade, e ao mesmo tempo o trabalho que a própria rede Ecoforte faz, que é a degustação e produtos alimentícios a partir da nossa biodiversidade, das nossas frutíferas nativas, que são uma riqueza enorme que nós temos no Estado. Eu acho que é uma possibilidade muito grande, políticas públicas reais que a gente pode trazer sem muito custo e que pode ter um engajamento muito grande de jovens rurais, de neo-rurais, que a gente hoje verifica aqui na minha região, que é a periferia da região metropolitana, né, onde acaba os prédios e começa a mata, que a gente está verificando o engajamento de muita gente. Então, a gente pode viveiros, compostagem, a arborização urbana e a poda urbana, acumulação de matéria orgânica, fontes de matéria orgânica e estímulo para esses processos dentro das prefeituras e secretarias de meio ambiente seria muito importante. Então, são possibilidades imensas de políticas públicas para fomentar de uma maneira simples, não com tantos recursos, mas que a gente possa mobilizar e capacitação de técnicos e dentro mesmo da estrutura pública ou que se relaciona com a estrutura pública, assim como demais técnicos e profissionais de ensino superior que têm interesse, ou outros profissionais que têm interesse na divulgação e na propalação dessa, né, no espraiar, como diz um político antigo nosso aqui, saudoso, o espraiar dessas ideias e dessa produção orgânica e harmonizada com o meio ambiente. Desculpa, é que no fim o entusiasmo é grande, a paixão é grande, e nós podíamos discutir mais 1h30 aqui tranquilamente, viu? Estou à disposição para mais novas perguntas aí. Vamos. Então, eu acho que pelo adiantado da hora, né? Vamos passar as considerações ao Sérgio, né? Para o Fiorese também, para a gente já ir se encaminhando para o encerramento. Vamos lá, Serginho. Meu caro Pellegrini, eu só quero fazer uma consideração aqui, que o Matheus Silva, ele nos tirou uma pressão enorme, né? Porque quando começou tu fala em agrofloresta, a imaginação que vem logo é de uma extensão de terra grande, de espaços amplos e tal. E tirou uma pressão da gente que tu pode fazer coisas em pequenas áreas, todos podem fazer algo. Então, isso é um conceito, foram ideias que circularam, que são, na minha opinião, bastante democráticas quando se trata de tomar uma atitude, de fazer algo nessa direção. E dicas muito boas, assim, de coisas que até a gente já vem fazendo, mas escuta e tu vai aprendendo, tu vai aperfeiçoando e amanhã tu vai fazer um pouco melhor. Muito bom, eu diria assim que uma baita noite, Pellegrini, uma baita noite, usando a expressão gaúcha aqui para elogiar os nossos convidados, o seu conhecimento e a partilha do seu conhecimento com que vai ficar gravado agora, todo mundo pode acessar. Nós vamos seguir, na quinta-feira que vem vamos estar de volta, com outros programas e tal, então, nosso muito obrigado e vamos nos aperfeiçoando aqui nos painéis virtuais, Viamão e o meio ambiente. Pelé, não sei se o Fernando não queria fazer um fechamento aí da fala dele. Sim. Então tá, de minha parte, então eu abro mão da minha palavra aqui, porque eu já falei demais, agradecendo muitíssimo aí ao Matheus Silva, ao Matheus Farias, Matheus Melo, da Emater, colega, e ao Fernando, né, que esteve conosco, e todo mundo aí, né, todo esse povo aí que está na sala e no Facebook também. Para ficar de uma forma bem clara aqui, queria perguntar para o Pellegrini, eu sei que o Pellegrini gosta muito de carro, né? Ele é apaixonado, aí ele conta as histórias com o pai dele, que pegava aqueles carros possantes. Eu estou com um Porsche aqui, Pelé, 911, tu quer trocar para aquele Celtinha seu? Pau a pau. Você me dá aquele Celta seu, eu te dou um Porsche 911. Ele que entende de carro, eu sei qual que é a resposta dele, pô. Ele vai dizer que
ou ele vai duvidar, porque um oferecimento tão vantajoso para ele, porque ele entende de carro. Então, quando a gente fala com o agricultor, é isso que nós estamos oferecendo. Então, quando o INCRA dá terra para os agricultores num assentamento, muitas vezes o agricultor não sabe andar de bicicleta. Ele veio da cidade, é um novo agricultor, e o INCRA dá um avião a jato. Quando dá 20 hectares, ou quando dá 1 hectare em Ribeirão Preto aqui, que é terra roxa, é um avião a jato. Então, eu acho que, e respondendo aquela última pergunta, como que a gente faz essa ação de política pública, né? Eu acho que nós, como técnico, é empurrar a pedra morro acima, que é construir uma vitrine. É um conhecimento novo, é ancestral, mas essa é a diferença. Ernest, ele tem um conhecimento que muitos indígenas tinham, de viver em harmonia. Mas, diferente de um indígena, Ernest se propõe a resolver os problemas da agricultura moderna. E um indígena, ele está mais querendo viver a vida dele na aldeia lá, né? Essa é a grande diferença. Então, nós, como técnico, temos que fazer uma vitrine. E não é fácil fazer uma vitrine. Fazer impecável, um sistema impecável. Aí nós mostramos esse Porsche para o agricultor. Ele fala, cara, eu quero fazer isso. Aí você ajuda. É morro acima ainda isso. A partir daquele primeiro agricultor faz, aí é morro abaixo. Porque é de agricultor para agricultor. É morro abaixo. E Ernest fez isso. Treinou mais de 10 mil agricultores. Não é à toa que, quando mudou o Código Florestal em 2012, ele colocou que é permitido, o novo Código Federal disse que é permitido fazer agrofloresta em APP. Eu não tenho dúvida que isso, grande parte desse artigo na lei, nós agradecemos a Ernest. Colocar que é permitido fazer agrofloresta, que é o melhor lugar para fazer agrofloresta, na beira do rio. Você resgata, produz uma mata produtora de alimento. E aí eu resgato a última pergunta, né? Como que a gente faz no Rio Grande do Sul? É porque, e olha, do Brasil inteiro, o sul do país é o lugar que nós temos menos experiências, porque é o lugar que Ernest menos visitou. Mas se eu mostro a experiência agora da Suíça, do filho do Ernest, que é um clima muito mais rigoroso, neva lá. Tem que guardar feno, porque neva. O filho dele tem uva, a média de produção é 4,5 kg por pé. Se o agricultor produzir mais de 4,5 kg, ele perde o subsídio do governo. O agricultor não se esforça para produzir mais que 4,5 kg. Todo agricultor tem tela na uva para não ter ataque de pássaro. O filho do Ernest está no 2º ano, fazendo uma técnica ancestral que se chama Vita Maritata, que é casar a uva com árvores como tutor vivo. E se você... parece história de pescador. Mas quando ele fez isso, teve pé de uva que deu 70 quilos. Não, cara, isso é história de pescador. Não, eu vi as fotos. 70 quilos, ele perdeu o subsídio. Mas ele está dando risada para o subsídio. Ele está dando risada. Um pé de uva produziu 70 quilos de uva. E nós podemos fazer isso no Rio Grande do Sul. Plantar com aroeira salsa, intercalado com pêssego, aí tomate nas entrelinhas, uma emergente que pode ser araucária, por cima de tudo, e nós vamos produzir a melhor uva do mundo. E o mais louco, assim, o mais louco, ele não precisa de tela, porque quando ele poda o tutor vivo da uva, os pássaros não comem a uva. Não, isso é ficção científica. Então, eu acho que eu encerro com esse exemplo assim, que o poder disso que nós temos na mão vai mudar o mundo. É uma revolução que vem pela frente. E nós somos pioneiros. O nosso país é pioneiro, porque os melhores técnicos estão aqui, gente. Nós estamos... E hoje é um dia para mim assim que é muito gratificante essa live ser hoje, porque hoje eu finalizei um acordo que eu estou vindo aqui para o coração do agronegócio. Eu estou pedindo uma licença do governo. Se o governo não quiser me dar licença, eu vou pedir demissão do governo e vou aqui no coração do agronegócio, em Ribeirão Preto, onde tem o AgriShow. Nós estamos montando um projeto grandioso, que eu estou vendo ali na frente, a primeira universidade sintrópica do mundo, nascendo aqui em Ribeirão Preto. E a gente está fazendo parte dessa história com o apoio do Ernest. Então, assim, é maravilhoso. Parabéns! Parabéns, Fernando! Que maravilha, Fernando, que maravilha. É sempre uma alegria muito grande a gente se encontrar e tu poder passar todo esse conhecimento para nós.
Estou um pouco entristecido, porque esse ano, com essa pandemia, a gente não vai ter a 4ª edição do nosso curso aqui. E, por incrível que pareça, né, esse ano eu acho que tu não ia me puxar a orelha, porque está ficando bonito. Tem uma galera aqui ajudando bastante, o Luigi, que esteve por aí, né, fazendo perguntas, tem a Denise, que está aqui embaixo, estou vendo aqui, a Dize. Tem uma galera, Fernando, que está assim, pelo menos 2, 3 vezes por semana, o pessoal dá uma aparecida. Tem uma linha antiga das árvores que a gente fez lá no primeiro curso, que está toda coberta, não tem nenhum inso, e eu acho que até o final desse mês de agosto vai estar tudo muito lindo para mim poder mandar aí as fotos para o meu professor aí, e ele parar de me xingar, né, cara? Porque toda vez que ele chega aqui, ele diz, pô, Pelé, tu largou de mão. Tá bonito aqui, Fernando. O trabalho está bonito e eu acredito que a gente vai conseguir deixar isso de uma forma que as pessoas possam visitar e ver que num espaço pequeno, que é esse nosso aqui, que deve ter uns 500 metros quadrados aí, né, não passa disso, na faixa de 400 a 500, né, a gente possa ter um pequeno paraíso de agrofloresta. Né? Viu, Pelé? Eu acho que devido ao grande interesse do pessoal aí para a continuidade do tema, a gente vai ter que voltar a esse tema mais à frente. Eu sugiro que a gente faça uma live lá por outubro, que é a época do curso, né? Tu trabalhando lá firme, né? E a gente assistindo aqui pela tela. Legal. E o Fernando te xingando ali, o Fernando te orientando, te xingando ali. Não, ele não sério, consegue. Ele vai quebrar a tela, ele vai entrar para dentro da tela, porque ele não vai se aguentar, ele não consegue aguentar assim, só olhando. Mas valeu, pessoal. Quiserem abrir seus microfones aí para dar um alô, um abraço. Eu, de minha parte, valeu, Matheus Silva, colega da Emater lá de Sapiranga, Fernando, Serginho. Valeu, Fiorese, valeu, Peregrini. Até quinta. Valeu, pessoal. Parabéns aí. Marcelo, todo mundo. Muito bom. Fernando, estamos aguardando aqui o livro sair do forno. Quem sabe a gente, na próxima live, a gente já bota aqui o livro e faz a live. Isso aí. Valeu, muito obrigado aí para todos. Boa noite, um abraço. Obrigado, Matheus Silva, Matheus Melo. Neuza. Boa noite, queridos. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Pretendo assistir as próximas todas. Foi muito bom. Grande abraço. Sempre conosco, Sandra. Querem aparecer? Estão aparecendo. Até gremista. Olha aí. Ali, ó. Família gremista ali, ó. Que beleza. Está na área. Fazer o quê? Tem que aproveitar, né? Isso aí. Fernando? Vamos conversar. Fernando, tá aí ainda? O Fernando, o Luciano entrou em contato com você nesses dias? Aqui de Porto Alegre? Ainda não. Não, ainda não. Tá. Não entrou, eu acho. Tá, maravilha. Boa aqui, sorte, Fernando, para essa nova fase. E a Obrigado gente tem uma dica mais arquitetônica sobre o nosso local aqui, né? Nós não seremos assim agricultores, e aí a gente está atrás de Traz meu telefone aí. de algum consultor, permacultor a princípio aqui, né? Mas a Sintropia está um pouco mais além disso. Mas é nesse sentido. Mas eu acho que o Luciano vai entrar em contato contigo, um parceiro nosso aí. Tá joia. Tá joia. Boa noite. Vou pedir gente, muito bom. Obrigado. Obrigado. Estou à disposição aí. Tudo de bom. Valeu. Só vou encerrar no Facebook, hein? Ok, fecha lá o Facebook e fecha aqui também.